E muito se fala nas gerações, seja X, Y, Z e as idades também. Muitas das gerações são moldadas por contextos históricos, avanços tecnológicos, mudanças sociais e experiências coletivas, especialmente as mais marcantes. E você aí, sabe de qual geração você faz parte? Nós preparamos aqui um material, uma reportagem sobre esse assunto para você poder acompanhar e se identificar. Porque à medida que você identifica a sua geração, é muito mais fácil você entender o contexto e principalmente aproveitar o que se tem hoje. Quem vê esses sorrisos aí nem imagina que dentro de casa, às vezes, as discussões aparecem. A Eduarda mora com os avós, a dona Tereza e o seu Gelson. E a diferença de idade gera alguns conflitos. Eu acho que o celular, o horário dele, é horário de trabalho. Na hora que você está trabalhando, isso, aquilo, tudo bem. O quarto dela é divisa com o meu. Aí eu estou lá deitado ali, ô menina, ai, fulano, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Não, mas aí ninguém aguenta, né? Sair, vim tarde, chegar de madrugada em casa, então a gente fica preocupada. Agora até que eu não estou mais, que daí já me acostumei mais um pouquinho, mas assim mesmo a gente se preocupa. A Eduarda também sente algumas dificuldades na rotina pela diferença de idade, mas entende que por trás da preocupação existe um cuidado. Essa preocupação que muita gente fica nervoso, porque os meus pais me irritam, meus avós me irritam. Eu sei que no fundo é um cuidado por trás, sabe? É uma preocupação, é uma briga que por trás esconde um cuidado que eles têm com a gente. Atualmente, especialistas dizem que 6 gerações convivem ao mesmo tempo na nossa sociedade. Baby Boomers, geração X, Y, Z, Alfa e Beta. E cada um desses grupos tem características específicas, que são determinados pelos eventos que eles passaram durante a vida. E por conta desse motivo, as visões de mundo são bem diferentes. Quem viveu nesse período da Segunda Guerra, por exemplo, a preocupação dele era pela vida, pela escassez que foi muito grande, a fome, a segurança. A geração seguinte dos nossos avós, eles já se preocuparam em construir, em trabalhar, os nossos pais da mesma forma. Essa geração atual, ela já tem uma outra preocupação. Ela tem o excesso de telas, ela tem o excesso de escolhas, ela tem ali valores que diferem das 2 gerações anteriores e uma forma de perceber diferente. Por conta das características de cada geração e de algumas ideias enraizadas, as diferenças entre pessoas de idades distintas acabam se destacando mais. Esses rótulos fixos entre as gerações, né? Isso só amplia esse conflito, né? Nós temos a geração mimimi, nós temos os antigos, nós temos os pais raiz, aquela coisa toda, né? Mas na clínica hoje o que nós vemos? Filhos que não entendem os pais, porque eles têm um mundo próprio, têm dificuldade em olhar para fora. Nós temos pais que não entendem os filhos. Nós temos hoje a inteligência artificial que tem trazido uma forma de pensar diferente. E o conflito de gerações não é só sobre tecnologia ou sobre linguagem. Na verdade, é sobre o pertencimento. Apesar das diferenças, o convívio com pessoas de uma outra geração pode ser repleto de aprendizados, tanto para os mais jovens quanto para os mais velhos. Que o futuro deles é bem diferente do nosso, né? A tecnologia ajudou muito, né? A piazada se preparar para a vida melhor, né? E nós não, nós já viemos na nossa época, a nossa situação era roça, era inchada, era uma vida bruta, né? Trabalho braçal. Então eu acho que apesar de hoje em dia o futuro deles é bem diferente do nosso. Eles querem fazer a maneira deles, né, seguir como, né, acho que está certo. E é isso. E lá atrás a gente já escutava mais o pai, mãe, né? Não é que a gente não dá tanto valor, mas tanto porque a gente está tanto no mundo das telas, englobado nisso, que às vezes a gente acaba esquecendo de conversar e se comunicar. E seu Gelson e dona Tere. Um abraço para vocês aí, dona Tereza, um abraço para a senhora Saúde, seu Gelson também, a Duda aqui. Sabe o que isso nos lembra? O quanto é importante, o quanto é necessário e a diferença que faz quando a gente consegue olhar para trás, para aqueles que vieram antes da gente,
desbravando um caminho, possibilitando que nós estivéssemos aqui e agora, graças a essas gerações passadas. Eu não tive contato com avós, nem paterno, nem maternos, mas sempre na minha infância e adolescência, de alguma maneira, eu busquei estar próximo de pessoas mais velhas. Inclusive, tenho uma postura de uma pessoa que tem talvez uma idade acima da minha. Por conta disso, também, em partes. E como é gratificante você ter tempo para ouvir as pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes, aquelas que vieram antes de você, que têm muita história para contar, que têm uma outra visão do que é estar aqui, da importância que é estar aqui.